Novo Cadastro Nacional para Registro de Agricultores Familiares. Ministério da Saúde deu início à campanha nacional de enfrentamento à doença de sífilis. Dia do Professor é marcado pelo desafio do ensino durante o período de pandemia. Embratur e Ministério do Turismo e Cidadania lançam campanha Turismo Sem Droga. Criado há 50 anos, o orelhão tem história e muito mais. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. O Palhão Artesanato. O Palhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar. Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui. Iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil, e também de algumas regiões do exterior, né? O nosso ponto principal é prestigiar o trabalho do artesão. Na linha do artesanato nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo, na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas, palha da piaçava também nós temos, no vime, na palha da taboa, na palha do buriti. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Estamos também na linha de decoração, design, tudo em produtos naturais. Na palha, na juta, no rami, no tecido de juta com algodão, no algodão puro, no linho da juta com algodão, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso, produtos naturais de um modo geral, que a gente está representando, tá? Móveis, jarras, das cerâmicas marajoara, flores, nós temos cestas, cachepós, todos os tipos, luminárias de teto, luminária de parede, rede, tapetes de palha, tapetes no fio do algodão, esteiras, telas em palha de todos os tipos. Nós trabalhamos com tela de bambuzinho, trabalhamos com tela de cipó, cipó imbé, que é um cipó que só dá nas copas das árvores. Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11-95265-8255, final 56, final 58. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias dessa semana. Lembrando que você pode participar conosco através do Facebook, também através do YouTube e através do Twitch, acompanhando a programação e também conferindo os nossos vídeos de informações jornalísticas. Lembramos que temos sempre o apoio de O Palhão Artesanato, Rua Oiapoque, número 89 no Brás, há mais de 57 anos, trazendo artesanato natural. Anote aí o telefone do WhatsApp que você entra em contato, 11 95265 82 56.
onde você vai ter um contato direto e vai receber na sua empresa matéria-prima para a forração de cadeiras, armários e outros itens mais. Então não esqueça, O Palhão Artesanatos, Rua Oiapoque, número 89, no Brás. E começamos então o Tele Brasil Notícias destacando as principais manchetes apresentadas a você logo no início do nosso Tele Brasil Notícias. Vamos falar a respeito do que 70% das famílias brasileiras se encontram numa situação de endividamento. E olha, parece que não se tem saída. Mas se você está nesta situação, acompanhe as informações a seguir porque tem solução ou saída para o endividamento. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que a inadimplência caiu no Brasil. Mais de 7 de cada 10 famílias têm dívidas e 10% dela não tem condições de pagar essas dívidas. Se você está nessa situação, saiba que há alternativas. Utilizar o crédito, seja do cartão ou cheque especial, é tentador, mas pode levar ao endividamento. A situação acomete muitos brasileiros, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A pesquisa mostrou que 74% das famílias brasileiras têm dívidas a vencer. Mas mesmo com as recentes altas nas taxas de juros, o percentual de inadimplentes vem caindo. Chegou a 25,1 ponto a menos que o registrado em setembro do ano passado. Entre os endividados do país, a maioria está na região sul. Em seguida, estão as famílias do Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. 10% dos brasileiros afirmaram que não têm condições de pagar as contas. E a parcela média da renda comprometida com as dívidas é de 30,2%. O salário é pouco, e as dívidas é muito, e a gente tem que comer, tem que viver. Mas o que fazer para evitar o descontrole financeiro? O primeiro passo é fazer contas, saber o valor de todos os gastos da família. Depois, tentar reduzir os juros das dívidas. Procurar instituições financeiras onde você esteja com muito tempo de atraso para tentar conseguir juros melhores, tentar conseguir uma negociação melhor, para que dessa forma você consiga ter um pouco de orçamento no azul, né, com um orçamento superavitário, e que você não volte para aquela bola de neve que tinha anteriormente. O bom mesmo é fazer os seus cálculos antes em casa, fazer uma planilha de custo que você vai comprar, o que são prioridades, né, para evitar o endividamento. Tele Brasil Notícias. Agora vamos falar com você que trabalha numa empresa e às vezes acontece de haver ali acidente de trabalho. É justamente com esta preocupação que o governo federal está lançando uma ferramenta que vai auxiliar na prevenção dos acidentes de trabalho e também as doenças ocupacionais. Tem muita gente que tem LER e assim por diante. Vamos acompanhar essa informação que também é bastante importante. Toda a sociedade, especialmente as representações de trabalhadores e empregadores, já tem acesso a uma nova ferramenta que vai auxiliar na prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. O sistema ainda vai possibilitar reunir dados para a adoção de medidas de prevenção e políticas públicas relacionadas a esses assuntos. O novo painel fornece dados sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais reunidos desde 2014 e pode ajudar na prevenção de acidentes de trabalho. Essa nova ferramenta vai possibilitar que o setor produtivo, que as organizações de trabalhadores se organizem, identifiquem qual que é o perfil do acidente que tem acontecido no seu setor, na sua atividade, propiciando que setor produtivo, governo e trabalhadores trabalhem conjuntamente, trabalhem proativamente na construção de soluções preventivas. Os dados estão distribuídos em 5 seções: evolução, atividades econômicas, regiões, perfil acidentário e ocupações. O usuário pode filtrar as informações de diversas maneiras, como, por exemplo, por ocorrência de óbito, município onde aconteceu, tempo de duração do tratamento ou se o acidente gerou ou não afastamento do trabalho. Sabemos que um ambiente de trabalho seguro é um direito dos trabalhadores.
tem reflexos na produtividade das empresas e no desenvolvimento das economias e, portanto, é algo de ganho inestimável para a sociedade. Tele Brasil Notícias. Chegou agora o momento de falarmos de saúde, porque é uma coisa que preocupa a todos, pandemia e outras situações mais. Mas eu quero lembrar a você que o governo federal está fazendo diversas campanhas. O ano passado, mais de 115 mil brasileiros foram infectados pela sífilis. E com isso, o governo está lançando uma campanha incentivando tanto a conscientização como também ao tratamento e à busca médica. Vamos acompanhar. Só no ano passado, mais de 115 mil brasileiros foram infectados pela sífilis. E para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, o Ministério da Saúde deu início à campanha nacional de enfrentamento à doença. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que tem cura e pode ser tratada de graça pelo SUS. Pode ser detectada por meio de manchas pelo corpo, febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas, além de feridas que não doem e não coçam. Só no ano passado, mais de 115 mil brasileiros foram infectados, 64 mil deles gestantes. Já a sífilis congênita, aquela que é transmitida de mãe para filho durante o parto e a gestação, infectou 22 mil pessoas. A testagem e a importância do pré-natal da gestante e de seu parceiro são parte da campanha de enfrentamento à sífilis e à sífilis congênita. O parceiro tem que ir ao pré-natal, tem que ser avaliado, tem que ser testado e, se der positivo, tem que ser tratado. Isso é uma proteção para ele, mas é uma proteção principalmente para a sua parceira e principalmente para o seu bebê. A campanha também conta com material com dicas sobre prevenção, testagem e tratamento da doença. Foram lançados o boletim com dados sobre sífilis no país e um guia que padroniza para estados e municípios procedimentos sobre transmissão de sífilis e HIV. Também foi apresentado um manual técnico para diagnóstico da sífilis. Tele Brasil Notícias. É uma dúvida que o mercado tem, né? Porque nós temos vários tipos de palhinha, né? Então, e o mercado normalmente fala de palha sintética, mas não tem nada a ver. Então nós temos a linha da palhinha, que é uma linha de uma palha natural, que essa palha precisa ser hidratada para poder ser aplicada em cadeira ou em móveis, de um modo geral. Porta de armário, cabeceira de cama. Então ela precisa ser hidratada para poder ser trabalhada com ela. Tá? Existem as palhas também de fibra de celulose, que é um outro tipo de palha natural, aceita qualquer tipo de tingimento, tinta, verniz, impermeabilizante, tá? Resinas, etc. E nós temos outro tipo de palha, que é a palha feita de celulose, que é uma palha também natural, nas medidas de 50, de 80 de largura. E outra linha de palha, que seria a palha de PVC com poliéster, que é uma linha nova, que só o palhão tem esse material, e nós estamos trazendo agora em outras cores. Além disso, nós temos a linha das palhinhas de fibra de celulose com larguras de 1,40, de 1,60, de 1,80, de 2 metros de largura, que é um material que sai bem mais em conta do que as palhinhas sextavadas, né? Porque por causa da largura do material. Então, essa linha de materiais é o que o mercado hoje está procurando e está usando. Tá? E há uma falta muito grande desse material no mercado. Mas nós estamos conseguindo, de uma forma e de outra, ter uma linha de material para poder atender toda essa linha de produtos para móveis. Tá? Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí as informações de Opalhão Artesanato. Aliás, obrigado aí pelo apoio de Opalhão Artesanato, e você também pode participar. Mas falando do Opalhão Artesanato, eu sempre falo que ele trabalha com artesanato natural, e é isso mesmo. Telas que você busca aí para fazer aquela forração de cadeira em palha, tem lá. Em outros artigos também, você encontra, além disso, você que está aí montando aí
local onde usa aquele madeiramento, onde vai precisar lá da tela para pergolado, ele tem em tamanhos e medidas diferentes e uma outra variedade, ampla variedade de telas em artesanato natural e também com outros produtos, novidades que ele acaba recebendo lá. Ele atende todo o Brasil, você faz o seu pedido e olha, eu costumo sempre falar do e-mail, né, que é opalhão@terra.com.br, porque é uma forma mais tradicional de você confirmar o negócio. Mas para você que utiliza o WhatsApp, então 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Você vai entrar em contato com ele, vai apresentar a sua sugestão ou vai mostrar o produto que você está buscando e ele vai pesquisar e até fornecer aí condições de você adquirir a matéria-prima em condições especiais com o melhor custo e benefício aí para você, tendo aí a possibilidade de você fazer o seu negócio e também comercializar. E lembrando que eles têm também mais de 3.000 itens diferentes em artesanato natural. Você que busca aí aquelas caixas de presente para Natal, cesta aí para você colocar os produtos, você que procura também outros itens de decoração, você vai encontrar lá, é uma ampla variedade. Então não esqueça, Rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho do Largo da Concórdia, Opalhão Artesanatos. E voltamos a falar então das nossas notícias, falando agora sobre o projeto. Existe um projeto que busca justamente diversificar a matriz energética, que é justamente esse projeto, fala do futuro da energia. Futuro da energia. Acompanhe a mostra de projetos para a matriz energética e também as entrevistas e novos projetos que podem ampliar a matriz energética do país. 61% da energia utilizada no Brasil é gerada pelas hidrelétricas. Nos últimos anos, o governo federal e a iniciativa privada estão investindo em novas fontes para aumentar a diversificação da matriz energética brasileira, o que ajuda a melhorar a segurança do sistema. A importância está na diversificação. Primeiro, na descarbonização, né, da geração de energia, que o Brasil é uma referência mundial. 85% da nossa matriz elétrica, não tem comparação no mundo em relação a isso, é limpa e renovável. Isso é um patrimônio nacional. O que nós temos é que ter um planejamento com essa diversidade de fontes de energia que nós temos, para que elas sejam complementares ao menor custo para o consumidor. A energia eólica já é responsável por quase 11% do consumo brasileiro e deve chegar a 13,6% em 2025. Já a solar representa 2% da matriz energética do país e deve encerrar esse ano perto dos 3%. Esses porcos não servem apenas para alimentação, eles também podem ajudar a produzir energia. Eu estou falando do biogás, que é gerado com dejetos de animais. O projeto é desenvolvido numa parceria de produtores rurais com pesquisadores do Parque Tecnológico de Itaipu, no oeste do Paraná. Na Granja Colombari, os dejetos de 5.000 porcos e de 300 bois são colocados nesses biodigestores. Aqui o material entra em decomposição e 30 dias depois produz um gás que movimenta esse gerador, que distribui a energia fabricada na própria fazenda. Nós não tínhamos energia trifásica na propriedade, então nós tínhamos uma necessidade para a fabricação de ração, consumíamos muito diesel, em torno de 2.000 litros de diesel na época. E com isso, com o biogás, a gente gerou energia e colocamos um motor elétrico para substituir o diesel. Todo o trabalho é acompanhado por estudos em laboratório. As pesquisas já mostraram que existem pelo menos 250 fontes que podem ser utilizadas para gerar o biogás. Na agropecuária, dejetos de suíno tem um bom potencial, bovinocultura também, também na área de resíduos sólidos orgânicos, restos de alimento, por exemplo, tem um bom potencial para a produção de biogás, então vai depender muito da origem desse substrato. Tele Brasil Notícias. Agora vamos falar com você que tem filhos, né? É um problema sério, né? Preocupação, mas e na questão de alimentação? O que as crianças devem comer? E o que elas devem fazer diante desse momento de pandemia ou final de pandemia. Então, é uma preocupação que ela coma melhor, né? Ou mesmo que faça mais exercícios. Vamos acompanhar. Criado pela ONU, o Dia Mundial da Alimentação foi celebrado no dia 16 de outubro. E é um convite para refletir sobre hábitos alimentares, qualidade
e rotina de alimentação devem ser observados desde cedo. Os hábitos saudáveis que começam logo na infância podem perdurar por toda a vida. Por isso é importante ficar atento à qualidade e à rotina alimentar das crianças desde cedo. A obesidade infantil será um dos temas de reflexão amanhã, no Dia Mundial da Alimentação. Aqui no Brasil, as estimativas não são nada animadoras. Dados do Sistema Único de Saúde mostram que 6,4 milhões de meninos e meninas têm excesso de peso no país e 3,1 milhões já evoluíram para a obesidade. A faixa etária que mais chama atenção é aquela entre os 5 e 9 anos. Nessa parcela, 28% das crianças estão acima do peso ideal e 13,2% estão obesas. Com certeza, a obesidade infantil vai impactar na vida adulta. Isso vai aumentar a chance de ser um adulto obeso e aumentando a probabilidade das doenças crônicas muito comuns hoje em dia. Então, o diabetes, a pressão alta, os infartos, né? Então, todas essas doenças cardiovasculares vão aumentar com o tempo. A pandemia da Covid-19 teve impacto importante na alimentação infantil e houve aumento claro do sedentarismo. Com a rotina voltando aos poucos ao normal, os especialistas recomendam que as crianças façam mais exercícios e que pais e responsáveis ofereçam sempre que possível alimentos saudáveis. É importante ofertar alimentos coloridos, com bastante frutas, verduras, folhas verdes, uma alimentação aí bem balanceada. Também sem açúcar, porque isso daí vai impactar aí no futuro da criança. Tele Brasil Notícias. Pois é, sempre agradecemos a audiência de você, agricultor, mas agora vamos falar com você que está nessa linha, porque o Ministério da Agricultura prepara um novo cadastro nacional, que é o Cadastro Rural. E este sistema deve entrar, inclusive, em operação no final do ano e vai gradativamente substituir o que nós temos hoje de Cadastro Nacional Rural. Vamos acompanhar. O Ministério da Agricultura prepara um novo cadastro nacional para o registro de agricultores familiares. O sistema deve entrar em operação no fim do ano e vai substituir o atual de forma gradativa. O cadastro será uma espécie de carteira de identidade do agricultor familiar brasileiro e vai facilitar o acesso às políticas públicas do governo federal. Uma dessas ações é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que compra a produção de pequenos agricultores e distribui para pessoas em situação de insegurança alimentar. O agricultor familiar, o Elton, conta com esse incentivo do governo para continuar produzindo. Tem ajudado bastante o pequeno produtor a comercializar o seu produto. A principal vantagem do Cadastro Nacional de Agricultores Familiares em relação à atual declaração de aptidão ao PRONAF é que ele vai permitir cadastramento de toda a unidade familiar. Vamos aproveitar para qualificar a unidade familiar e permitir o acesso a todas as políticas públicas do governo federal, como o PRONAF, o PRONAMP, o PAA e assim por diante. O lançamento do novo cadastro e o início da transição estão previstos para o mês de dezembro. A mudança será gradual e vai ocorrer em um prazo de 2 anos. Até lá, a declaração de aptidão ao PRONAF continua valendo para identificar os agricultores familiares e suas cooperativas. À medida que elas forem tendo o seu vencimento, será emitido então um novo documento que será a CAF. Então não há necessidade de procurar para substituir a DAP. Espere ela vencer e será emitido um novo documento. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de turismo. Você gosta de viajar? Quem é que não gosta, né? Mas olha, há uma campanha em andamento que é justamente a campanha Turismo Sem Droga. É uma campanha em parceria entre a Embratur e o Ministério do Turismo e da Cidadania. Vamos acompanhar mais detalhes. Uma parceria entre a Embratur e os Ministérios do Turismo e da Cidadania vai conscientizar turistas e profissionais do setor sobre os riscos de uso de entorpecentes. É a campanha Turismo Sem Drogas.
Entre as ações do programa está a distribuição de adesivos e placas com os dizeres Turismo Sem Drogas. Hotéis e estabelecimentos comerciais vão fixar o selo com versão inglês e português e um QR Code que direciona para o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e orienta onde buscar assistência médica ou reportar um crime. A ação Turismo Sem Drogas visa sensibilizar os nossos turistas brasileiros e estrangeiros de que é possível aproveitar ao máximo as experiências culturais, gastronômicas, esportivas, a natureza exuberante do Brasil e o calor humano do nosso povo. Segundo o acordo, o Ministério do Turismo vai informar turistas sobre o uso de drogas e fazer um trabalho de conscientização com prestadores de serviços do setor. Já a Embratur e o Ministério da Cidadania serão responsáveis pela confecção de materiais informativos para a rede hoteleira e agências do turismo no país e no exterior. A articulação é importantíssima para que a gente, junto com as autoridades policiais locais, nós priorizemos e dinamizemos o combate ao uso de drogas. O governo tem feito sua parte, mas é fundamental que cada cidadão desperte para a consciência, para a atenção, para cuidar das nossas crianças, para cuidar dos nossos amigos. Tele Brasil Notícias. São Paulo, você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Mais uma vez você viu aí as informações de O Palhão Artesanato. Lembrando que lá você encontra matéria-prima para que você possa, aí, você que é um empreendedor, desenvolver aí o seu trabalho em forrações de porta, armários, decorações, cadeiras, enfim. Olha, é ampla variedade. E você que está aí montando a sua armação e está procurando tela para pergolados, ele tem pronta entrega, amplo estoque e facilidade no atendimento pelo WhatsApp 11 95265 8255. Tem também o 8256 e o 8258. Você que prefere aí o contato por e-mail, opalhão@terra.com.br. Acompanhe também ele através de outros mecanismos de divulgação que é muito importante aí para você. Aliás, o Instagram, ele tem lá também publicações de produtos que você pode estar aí vendo e adquirindo. Então não esqueça, Rua Oiapoque, número 89 no Brás, pertinho do Largo da Concórdia, pertinho ali do viaduto Gasômetro. Falamos de O Palhão Artesanatos. Vamos dar sequência ao Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de saúde. Por quê? O Instituto está oferecendo os exames de mamografia gratuito em Piracicaba, aqui em São Paulo, a cidade do interior de São Paulo. E justamente nesse mês de outubro, porque costuma-se lembrar a toda a população envolvida nessa situação a necessidade de se prevenir o câncer de mama, principalmente a mulher. Vamos acompanhar. Prevenir do câncer de mama é muito importante, porque o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso neste tratamento. E é por isso que uma instituição sem fins lucrativos de Piracicaba, no interior de São Paulo, preparou uma carreta que faz exames pelas ruas da cidade. Dona Maria Benedita acompanhou de perto o sofrimento de uma patroa com câncer de mama. A situação deixou uma lição, a da necessidade de se cuidar. Foi muito sofrimento e eu vi aquilo também. E eu tenho medo, tenho muito medo. E a preocupação das mulheres que têm mais de 40 anos não é à toa. O câncer de mama é o tipo mais incidente e quanto antes for diagnosticado, maiores são as chances de cura.
Por isso, o mês de outubro é dedicado ao alerta dessa prevenção. Uma carreta está disponível na Estação Paulista de Piracicaba para a realização de mamografias gratuitas. Mais de 200 exames já foram realizados com o objetivo de agilizar o diagnóstico da doença. A nossa carreta fica disponível no território de saúde do bairro, próximo à casa das pessoas, faz a mamografia e os exames alterados, então, são encaminhados para um hospital de diagnóstico rápido. Então a gente entrega esse diagnóstico em 72 horas para que a pessoa comece a fazer então o tratamento. Dona Neuza aproveitou a oportunidade para colocar em dia o exame, até porque já fazia tempo que ela não verificava a saúde. Mas eu achei melhor vir fazer, porque você vai que depois agrava a doença, né? Aparece depois, daí já seja tarde, né? Porque tem muitos que deixam para a última hora, quando vai ver já está avançado já, né? Então a gente tem que se prevenir, né? Tem que estar bem de olho, tem que estar atenta, né? Aproveitar para fazer. Tele Brasil Notícias. E chegou agora o nosso Momento Jurídico. E no Momento Jurídico de hoje, o assunto envolve o Ministério Público. Então, jurídico do Ministério Público não tem legitimidade para questionar cobrança de taxa por associação de moradores. Por entender que se trata então de um interesse eminente privado, a 4ª Turma Superior do Tribunal de Justiça afastou justamente a legitimidade do Ministério Público para propor ação pública civil com o objetivo justamente de questionar taxa supostamente abusiva cobrada por associação de moradores. Vamos acompanhar. 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que o Ministério Público não tem legitimidade para questionar cobrança de taxa por associação de moradores. Por entender que se trata de interesse eminentemente privado, a 4ª Turma afastou a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de questionar taxa supostamente abusiva cobrada por associação de moradores. Como consequência, o colegiado manteve a extinção do processo no qual o Ministério Público de Minas Gerais alegava que uma associação estaria cobrando dos moradores por serviços que já eram prestados pelo poder público, como capinagem, limpeza de rua e segurança. Em recurso especial ao STJ, o Ministério Público sustentou que a sua legitimidade para propor a ação seria decorrente não só do interesse da coletividade de moradores atingidos pela cobrança, mas também da existência de multiplicidade de ações sobre o mesmo tema, o que justificaria a intervenção para pacificar a controvérsia. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, apontou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o Ministério Público Mineiro possui legitimidade para promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo os de natureza disponível, desde que o interesse jurídico tutelado tenha relevante caráter social. Porém, o ministro concluiu que, no caso dos autos, não se busca defender bens ou valores essenciais à sociedade, nem se pretende tutelar o direito de indivíduos considerados vulneráveis. Portanto, o Ministério Público não é dotado de legitimidade para ajuizar a ação civil pública visando a defesa do direito do proprietário de não pagar taxa cobrada por associação de moradores, em razão da ausência de relevante interesse social, devendo, portanto, ser mantida a extinção do processo por carência de ação. Desta forma, a 4ª Turma negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público. Tele Brasil Notícias. E novamente vamos falar de agricultura, mas agora da tecnologia que está sendo empregada na agricultura. Exatamente, o uso de drones em atividades agropecuárias, inclusive, foi regulamentado. É uma necessidade, né? Você não vai ficar lá percorrendo a sua fazenda inteira, então tem o drone, vai lá, verifica, vê como é que está o andamento e até para vigilância e segurança. Mas vamos acompanhar mais detalhes à frente. O uso de drones em atividades agropecuárias foi regulamentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A portaria traz regras para esta tecnologia na aplicação de agrotóxicos e também de fertilizantes. Os drones cada vez mais vêm sendo utilizados nas atividades agropecuárias, na aplicação de agrotóxicos e fertilizantes. E para adequar as regras ao uso desta tecnologia, que se difere das aeronaves tripuladas, o governo federal publicou recentemente uma portaria. Ela determina, por exemplo, que o operador do drone deve ser maior de 18 anos de idade, ter registro no Ministério da Agricultura e curso específico. Em determinados casos, será exigido responsável técnico para coordenar as atividades. O equipamento deverá estar devidamente regularizado junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Outra exigência é que a equipe de campo utilize todos os equipamentos de proteção individual necessários. E as atividades realizadas deverão ser consolidadas em relatório mensal disponibilizado ao Ministério da Agricultura. Pelas novas regras, não será permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância mínima de 20 metros de povoações, cidades, vilas, bairros, moradias isoladas, agrupamentos de animais, mananciais de captação de água, reservas legais e áreas de preservação permanente. Essa norma vai trazer a segurança jurídica necessária para que esses profissionais possam atuar e com esse uso responsável da tecnologia a gente espera que haja uma expansão segura da tecnologia no nosso país. Os drones de pulverização são maiores, medem cerca de 2 metros e têm capacidade para transportar de 25 a 40 quilos de agrotóxicos. Eduardo, dono de uma empresa de São Paulo que faz pulverização agrícola em canaviais, fala sobre as vantagens da regulamentação do uso de drones em atividades agropecuárias. Hoje, uma empresa que presta serviço no Rio Grande do Sul e uma empresa que vai prestar serviço em Rondônia, com a liberação da portaria do mapa, nós temos o mesmo padrão a ser seguido. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de primavera, porque aqui em São Paulo é a época da safra da jabuticaba. Mas acompanhe com mais detalhes as informações e também veja os locais onde você encontra a jabuticaba aqui no estado de São Paulo. Vivemos agora a primavera, esta estação das flores, e também uma época de frutas bem brasileiras. A jabuticaba, comum em áreas da Mata Atlântica e com safra que vai até novembro. A produção da fruta se destaca no estado de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A fruta de casca escura carrega um sabor doce e afetivo para muita gente que cresceu colhendo jabuticaba do pé, como o Celso, que tem lembranças da infância na zona leste de São Paulo. Nós saíamos naquela turminha para chupar jabuticaba no pé do vizinho. E era doce? Doce, super doce. A cidade de Casa Branca, a cerca de 200 quilômetros da capital paulista, tem um festival gastronômico dedicado à fruta. Com 30 mil habitantes e 22 mil jabuticabeiras, tem quase um pé de jabuticaba por pessoa. No sítio Duas Barras, o cultivo da fruta é um negócio de família há mais de 50 anos. O avô do meu esposo, o pai do meu sogro, que plantou, mas plantou muitas quantidades, aí meu sogro começou a comercializar as jabuticaba. O sítio foi dividido entre os irmãos, todos têm as suas jabuticabeiras, mas só nós que vendemos a fruta. Na CEAGESP, o maior centro de abastecimento da América Latina, das mais de 2 mil toneladas da fruta vendidas em 2019, cerca de 99% vieram de propriedades paulistas. Quem faz feira no local aproveita a temporada de jabuticaba. E é uma fruta que em casa todo mundo gosta. Eu já fiz licor de jabuticaba, geleia de jabuticaba, mas a gente gosta de comer a fruta in natura mesmo. A jabuticabeira não exige muitos cuidados especiais, mas demora de 10 a 15 anos para dar os primeiros frutos.
Rica em açúcar, a jabuticaba fermenta rápido e, por isso, deve ser consumida logo depois da colheita para evitar que a fermentação altere o sabor e as propriedades nutricionais. Ou consome-se no pé, ou colhe-se, higieniza-se, congela-se para fazer alguns produtos derivados da jabuticaba, né? Geleias, licores, vinagre, vinho. Ou pode ser acondicionada em geladeira, refrigerador doméstico, por alguns dias, por menos de uma semana. Que delícia! Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de datas comemorativas. Tivemos aí no dia 15, exatamente, o Dia do Professor, que é justamente um momento de falarmos que ele tem a marca do desafio para se ensinar diante da pandemia. Vamos acompanhar. Durante o momento de pandemia, o trabalho dos profissionais de saúde foi fundamental. Mas não podemos esquecer do professor, que no último dia 15 de outubro foi o Dia do Professor. E a gente acaba mostrando um dos grandes desafios que foi vencer a distância e a falta de recursos para alcançar a missão de levar conhecimento aos alunos. Em um curto espaço de tempo, os professores tiveram que se reinventar. Depois de algumas décadas em sala de aula, ensinar por meio da internet não era algo que esta professora universitária imaginaria na carreira. A pandemia e o ensino remoto foram contratempos difíceis para muitos alunos. Eles não têm acesso, a universidade deu a eles chips de dados, foi assim que eles começaram a participar. Ainda assim, muitos têm dificuldade com sinal, muitos não têm computador. No caso de Ana, que trabalha com educação infantil, a adaptação ao ensino online foi bem diferente. Ela relata que teve dificuldade em criar conteúdos que chamassem a atenção das crianças por meio de uma tela. A gente não tinha habilidade para fazer edição de vídeo, montar o vídeo, construir o vídeo, para transmitir esse vídeo durante meia hora, 20 minutinhos, com uma atividade para eles e sempre está estimulando. O ensino remoto mudou a relação entre alunos e professores. Educar e estudar de casa às vezes pode ser complicado, com distrações, interrupções de conexão e a falta de interação. Aliás, a rotina de sala de aula é o que mais educadores e alunos sentem falta. Você ter essa interação com ele presencialmente tem um valor a mais do que você assistir por uma tela de um dispositivo. Não ver o rosto dos alunos me incomoda muito. Porque a gente, quando vê, também vê as reações, estar junto aos alunos, acompanhar as leituras deles, sabe? Tirar as dúvidas de perto. É fundamental. Tele Brasil Notícias. E novamente voltamos aqui a falar de museus em nosso Tele Brasil Notícias, porque existe aqui em São Paulo o Museu de Selfies. Ele oferece um cenário para as redes sociais. Vamos acompanhar. E São Paulo acaba de ganhar um museu diferente, onde quem produz as imagens são os visitantes. É o Museu da Selfie, um espaço cheio de cenários pensados para as redes sociais. E não é para menos, o Brasil é um dos campeões nesse tipo de foto. Quantos likes merece essa foto? O Museu da Selfie promete 27 cenários perfeitos para quem gosta de aparecer nas redes sociais. Ele fica dentro de um shopping na zona oeste da capital paulista. O ingresso garante 1 hora para passear por diferentes fundos, que tem cama elástica, piscina de bolinhas, jogos de luz e de cena. Por causa das medidas de proteção contra a Covid-19, é preciso andar de máscara pelos corredores. Mas nos cenários, sozinho, o visitante pode tirar a máscara para a foto. O espaço pode ser alugado para ensaios fotográficos mais longos. E nessa sala maior, dá até para fazer festa. Inspirado numa proposta norte-americana, o museu ainda traz informações históricas sobre fotografia e selfies famosas. Até a Mona Lisa de Leonardo da Vinci entrou nessa. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é onde mais posta-se a palavra selfie
E aí foi que a gente teve a ideia de trazer isso para o Brasil, porque é uma tendência, né, no mundo todo, e não poderia deixar de ter no nosso país, que é um país que ama fotografia, ama selfie, ama rede social. Nesses pontos instagramáveis a gente vai sempre ter novidade. Por exemplo, tem alguns pontos que são mais fortes, né? A gente pega ali o trono real, ele é muito forte, as pessoas gostam muito. Então a intenção é que a gente sempre esteja renovando, trazer coisas também que fazem sucesso lá fora e onde for. Tele Brasil Notícias. Se fala muito em seca aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. E uma cidade, a cidade de Rubinéia, ela acabou surgindo com a seca ali que ocorreu diante do rio em qual ela estava inundada. Vamos acompanhar. E por falar em seca, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, a estiagem revelou ruínas de uma cidade, quase 50 anos depois de ser inundada para formar o lago de uma hidrelétrica. A antiga Rubinéia ressurgiu e deixou os moradores com bastante saudade. A reportagem é da SRC TV. Essa daqui é a entrada da nova Rubinéia, cidade do interior de São Paulo que faz divisa com Mato Grosso do Sul, conhecida como Terra do Sol. A cidade, que tem pouco mais de 3.000 habitantes, em 1973 foi inundada para a construção da hidrelétrica de Ilha Solteira, a sexta maior do país. O portal da prainha da cidade indica o término do território da nova Rubinéia. E daqui para frente, você vai conhecer as ruínas da antiga Rubinéia, que devido à baixa das águas do Rio Paraná, reaparecem depois de 48 anos. Uma cidade que era abundante em água, agora se vê nessa situação. As ruínas da antiga Rubinéia reaparecem. E nós estamos aqui para contar essa história para vocês. O recuo das águas foi tão grande que as jangadas usadas pelos pescadores ficaram encalhadas. E onde flutuavam embarcações, agora virou caminho para os turistas que chegam de carro. Para ver essas água baixa que está acabando com tudo aí, né? Só que abaixa a água, parecendo a cidade velha já. Então a filha veio de Sumaré e vim mostrar para ela. O coxo que era usado para tratar dos animais agora está coberto por conchas. Os troncos resistiram ao tempo, assim como a estrutura da antiga estação ferroviária. Eu tinha 10 anos quando vim para cá. A estrada de ferro fazia um ano e pouquinho que estava iniciando. O senhor Chico, como gosta de ser chamado, conta das lembranças que tem da antiga Rubinéia. Eu tive bastante, eu era um moleque peralta. Andar na beira do rio é relembrar os velhos tempos com saudade de uma história que hoje o próprio tempo traz à tona. Tele Brasil Notícias. Como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias dessa semana agradece a sua audiência. E lembrando sempre, todo cuidado com a saúde é pouco, né? É muito importante você acompanhar as programações de campanhas de vacina, se vacinar, cuidar direitinho da saúde, da higiene, usar a máscara, se possível evitar aglomeração e não achar que as coisas terminaram por aí, porque a luta continua, né? As vacinas ainda estão sendo aplicadas e ainda vamos ter aí uma terceira dose e assim por diante. Mas antes de encerrar, vamos falar de uma coisa que é bem antiga, que é, para quem é da época de 60, 70, os orelhões, né? Os orelhões aí surgiu nos anos de 70, onde você tinha que comprar a ficha e ir lá na rua para telefonar, porque um telefone em casa era caríssimo, né? Eu vim adquirir telefone em 1989, que era da Telecomunicações São Paulo, a Telesp antiga, né? E etc. E o custo realmente você pagava por mês, tinha direito a ações. Mas vamos falar das histórias, então, porque justamente no mês agora de outubro são 50 anos do orelhão. E ele não só representou um meio de comunicação da população com seus parentes, mas tem muita história e diversas situações aí em todo o Brasil. Vamos acompanhar. Criado há 50 anos, o orelhão já teve seus dias de glória. Idealizado para melhoria acústica da ligação e também para aumentar a privacidade de quem estava ao telefone. A peça acabou caindo em desuso e, desta forma, bravamente, alguns orelhões ainda resistem ao tempo. Meio século nas ruas do país.
Inventado em 1971, esse protetor para telefones públicos de formato oval foi batizado carinhosamente pela população de orelhão. A criação é da arquiteta chinesa Xu Ming, que trabalhava na Companhia Telefônica Brasileira. O projeto, que une beleza e isolamento acústico, acabou se tornando um ícone do design brasileiro. Com a chegada dos celulares, os orelhões foram perdendo a importância. Hoje, é difícil imaginar como a comunicação era tão diferente. Às vezes eu arrumava uma namoradinha, aí eu não tinha, né? O telefone era muito caro na época, né? Aí eu dava o contato de um orelhão que tinha próximo de casa e eu ficava naquela fila lá esperando, né? E ficava agoniado, né? Porque eu sabia que ela ia ligar naquela hora, né? Quando criança, na época, minha mãe comprava as fichas, né? Às vezes a gente conseguia nem falar tudo que a ficha acabava, ou então eu engolia as fichas todas. Minha época era de cartão, cheguei a colecionar os cartões. Além de serem uma raridade, a maioria dos orelhões, quando encontramos, está assim, danificado, sem possibilidade de uso. Mas um artista transformou esses artigos em extinção em obra de arte. Nascido na Áustria, Martin mora no Rio há 18 anos. O artista quis fazer uma espécie de homenagem aos orelhões antes que eles desaparecessem. São lindos, né, como objetos, as curvas, também acho que tem muito a ver com o Brasil, né? Foi exportado para o mundo inteiro e usando qual material, então achei não, claramente biquíni é o óbvio, tem curvas aqui, tem a lycra, é o material perfeito para esse tipo de trabalho. A intervenção urbana foi realizada em 13 orelhões em Copacabana, bairro onde ele mora. Todas estão nesse livro que acaba de ser lançado. Uma delas, denominada Festa, é uma referência ao carnaval. Mas o que significam essas esculturas misteriosas? Fica o registro de algo que um dia deve ficar só na lembrança. Este foi o Tele Brasil Notícias dessa semana. Agradecemos o apoio técnico do Pedro Henrique. Estaremos de volta a semana que vem com toda a sua infraestrutura e também com o apoio de Opalhão Artesanatos. Até lá. Tele Brasil Notícias.